Muito bem, meus caros, muito bem, muito boa tarde. Olha, antes de tudo, muito obrigado aí a todos que ficam me enviando mensagens mostrando a temperatura no sul. Vocês são ótimos, vocês são ótimos. Ah, que delícia, que delícia. Olha, meu filho também está lá no Rio Grande do Sul e me escreveu hoje cedinho, né? Dizendo que estava lá 8 graus logo cedo. Bom, isso é uma maravilha, né? Ele está ali perto de Porto Alegre, então eu imagino que quem está mais para o sul ainda deve estar com temperaturas ainda melhores, né? Ainda melhores. Bom, vejam só, antes da gente começar a conversar hoje, né? Uma observação importante. Vejam que eu não abandonei o projeto de conversar com vocês sobre aqueles conselhos fundamentais para quem é escritor principiante, tá? Na verdade, o que nós estamos fazendo nos últimos 2 dias, né, ontem e hoje, é, é nos aprofundarmos um pouco naquele primeiro conselho, né? Naquele primeiro conselho, tá certo? Então, assim, não se preocupem, não se preocupem, tá? Uma pessoa me escreveu dizendo, mas aquela série dos conselhos, nós estamos na série dos conselhos, nós estamos. Só que assim, o que adianta eu ficar aqui vomitando para vocês, né, uma série de regrinhas sem penetrar, nos detalhes, né, sem aí fazer uma análise cuidadosa do que eu estou mostrando para vocês. Não adianta nada, né? Ficar vomitando regras, bom, para isso, sei lá eu, né? Mas assim, devem ter aí pessoas mais capacitadas para vomitar regras do que eu, é ou não é? Muito bem, muito bem. Bom, ontem, como eu dizia no final do meu áudio, é preciso lembrar que literatura não é só cópia da realidade, né? E algumas pessoas podem até achar contraditória a minha posição, né? Por quê? Porque, primeiro, eu digo que a observação da realidade é fundamental, né? Aí depois eu venho e digo que não se trata de copiar a realidade, né? Assim, bom, o professor está mudando de opinião. Não, não, não é nada disso, nada disso. Se vocês prestarem atenção, vão ver que não há nada de contraditório, né? Basta se lembrar que o escritor, qual é a atuação do escritor? Bom, ele atua como um filtro de tudo que ele observa, de tudo que ele analisa, de tudo que ele vê, né? Um filtro que vai dar um novo molde para a realidade, né? Quer dizer, o escritor vai submeter a realidade à sua própria sensibilidade, né? E a partir dessa simbiose, né? Dessa associação íntima entre, o seu eu e a realidade, ele vai então dar vida ao texto, né? Vai dar vida à obra literária, né? Bom, mas professor, como é que isso acontece na prática? Como é que isso funciona? Hã? Bom, vamos ver. Vamos ver um exemplo aqui, né? Então tem lá um trecho dos diários da Virginia Woolf, né? Em que ela mostra um pouco como é que funciona a mente do escritor, né? Do artista. Eu vou ler aqui para vocês, né? A Virginia diz assim: o aspecto das coisas exerce uma grande atração sobre mim. Agora mesmo, vejo-me observando as gralhas resistindo ao vento que está forte. E ainda digo a mim mesma espontaneamente: que frase expressa isto? E tento tornar cada vez mais vigorosa a inclemência da corrente de ar e a agitação das asas das gralhas, a enfrentarem-na com garra, a cortarem-na,
como se o ar estivesse impregnado de estrias e rugas e irregularidades. Elas se alçam e sucumbem, sobem e descem, como se o exercício as agradasse, as friccionasse e revigorasse, como nadadores em águas bravias. Mas quão pouco registro com minha caneta daquilo que é tão vívido a meus olhos, e não apenas a meus olhos. Também há algumas fibras nervosas ou asas como membrana na espinha. Então vejam só que interessante, né? Quer dizer, ela está lá observando os pássaros, né? Ela vê as gralhas resistindo ao vento forte. E imediatamente, qual é a pergunta que ela faz para si mesma? Né? Ela pergunta, que frase expressa isso que eu estou vendo? Né? E imediatamente a seguir ela começa a fantasiar. Né? Quer dizer, ela não quer que a sua frase expresse somente o que ela está vendo, mas ela quer criar, ela tem necessidade de aprimorar o que ela vê. Ela quer alcançar um nível de detalhamento que já não expressa mais o que ela está vendo, mas é uma transmutação do que ela vê. Então, o que acontece? A mente começa a funcionar. A fantasia entra em ação. Né? E agora, o que ela escreve? Ela diz que é como se o ar estivesse impregnado de estrias e rugas e irregularidades. Né? Mas é claro que o ar não pode estar impregnado desses elementos, porque o ar não tem relevo. Né? Mas a mente do escritor transforma o que ele vê. Né? E agora não é que as gralhas apenas resistem ao vento, não, mas elas adquiriram novas qualidades. Tá? A Virgínia diz, elas se alçam e sucumbem, sobem e descem, como se o exercício as agradasse, as friccionasse e revigorasse. Né? Bom, e as gralhas, então, já não são mais pássaros, mas se transformaram em nadadores em águas bravias. Hã? Que maravilha, que maravilha. Hã? Quer dizer, quantos de vocês já não experimentaram isso, não é mesmo? Quantos de vocês já não fizeram mentalmente exatamente isso que a Virgínia está descrevendo? Hum? Agora vejam outro detalhe importante. Hã? A transformação não para aí, né? Ela avança. Quer dizer, ocorre como que uma superposição, né? Ou melhor, o que eu disse antes, uma simbiose, uma associação íntima, uma fusão entre a escritora e as aves. Né? Quer dizer, por quê? Vejam o que a Virgínia diz no final do trecho. Né? Ela reclama, dizendo que, bom, o que ela registra com a caneta é muito pouco em relação ao que é tão vívido para os olhos dela. Né? E não apenas para os seus olhos. Não, mas essas aves, elas se tornam tão vívidas para elas, né? Quer dizer, de maneira que toda a resistência das gralhas e todo o relevo que ela vê no ar, tudo se funde no seu íntimo. Né? E as fibras nervosas que ela imagina, né? As asas que ela vê resistindo contra o vento, elas se transformam em uma membrana da sua espinha. Quer dizer, todas essas impressões se encarnaram nela. Né? Ou seja, há uma combinação, uma interpenetração da escritora e o que ela observa. Né? E tudo então se transforma, graças à sensibilidade, graças à fantasia. Né? Quer dizer, essa é a mente do escritor em funcionamento, meus caros. Né? Agora, imaginem se ela não tivesse observado a realidade. Imaginem se a Virgínia ficasse restrita
ao âmbito do seu próprio eu, preocupada apenas com as suas próprias sensações. Quanto isso a empobreceria, não é mesmo? Não é mesmo? Hã? Mas vamos ver um outro trecho do diário dela. Né? Tem um trecho muito bonito que ela diz assim, né? Este verão tem sido muito animado. Um verão vivido quase que em demasia em público. Muitas vezes encontrei aqui um refúgio, um convento. Tive um retiro religioso. De grande agonia uma vez, e sempre algum pavor. Tanto se teme a solidão, conhecer o porão do navio. Esta é uma das experiências que tive em alguns agostos. E com elas adquiri uma consciência do que chamo de realidade. Uma coisa que vejo diante de mim. Algo abstrato, mas que reside nas colinas ou no céu, perto do qual nada importa, no qual descansarei e continuarei a existir. Realidade, chamo-lhe, e por vezes creio que esta é a coisa de que mais necessito, a que procuro. Mas quem sabe, uma vez que se pega uma caneta e escreve. Como é difícil não ir fazendo realidade disto e daquilo, quando ela é uma coisa só. Neste caso, talvez este seja meu talento. Isso talvez seja o que me distingue dos outros. Acho que é raro ter uma percepção tão penetrante de algo assim. Mas, de novo, quem sabe? Gostaria de expressá-lo também. Veja, um trecho maravilhoso, né? Então vejam que a experiência da solidão, né, o que ela chama de conhecer o porão do navio, né, uma experiência que se repete na vida dela. Né? Essa experiência permite a ela adquirir a consciência do que ela chama de realidade. E o que ela chama de realidade? Bom, é uma coisa que ela viu diante dela. Né? É algo abstrato, mas que está aqui, que tem concretude, que reside, ela diz, nas colinas ou no céu. Né? E perto desse algo nada mais importa. É essa realidade o que ela mais necessita. Né? Então, é como se ela estivesse se referindo ao todo, né? Ao absoluto da realidade. É como se ela falasse do mistério da realidade, do mistério que há no real. Né? Aquele mistério a respeito do qual nós conversamos ontem, né? Citando lá o texto do David Panseira. Né? Mas vejam que não basta ter essa percepção. Né? Talvez baste, claro, né? Certamente basta para quem não é escritor, né? Para quem não é artista. Né? E aí, bom, aí quando se trata de escrever, quando se trata de passar essa realidade para o papel, como é difícil, ela diz, não ir fazendo realidade disto ou daquilo, quando a realidade é uma coisa só. Né? Ou seja, é como se ela nos dissesse que esse trabalho exige uma forma de percepção especial, uma forma de atenção especial. E ela diz, né, ela diz uma percepção penetrante, né, penetrante. Bom, e esse, meus caros, esse é o trabalho do escritor. Né? Então percebam que não se trata de uma aceitação passiva da realidade. Né? Não se trata de uma submissão à realidade. Não se trata apenas de copiar a realidade, mas se trata de, por meio da percepção, por meio da cognição, assimilar o que a realidade oferece e transformar tudo isso. Né? Agora vejam só, quer dizer, essa experiência não é exclusiva da Virgínia. Né? Quer dizer, nós podemos encontrar essa percepção, essa consciência, né,
da relação inseparável que há entre a realidade e a imaginação pessoal, tá? Bom, essa consciência nós podemos encontrar em muitos escritores, tá? Então, por exemplo, o Ciro dos Anjos, né? O Ciro dos Anjos. O que é que o Ciro diz? Tem lá uma entrevista dele que ele diz assim, que ele não vê na ficção propriamente uma mistura de realidade exterior com a fantasia. A ficção, diz ele, parece-me apenas a interpretação da realidade, quer exterior, quer interior. E ele então completa. Seria uma decomposição da realidade para, com os seus próprios elementos, ser recriada segundo a ótica do escritor. Bom, e não é exatamente isso o que a Virgínia faz lá no primeiro trecho dos diários, enquanto ela observa os pássaros? Não é exatamente uma recriação da realidade? Mas vejam só. Eu acho importante perceber as coisas de outro modo também. Um modo que não é uma contraposição ao que eu venho dizendo a vocês, mas é um complemento, tá? E, assim, o complemento de um dos escritores mais lúcidos e mais brilhantes do século XX, a respeito de quem já falei aqui várias vezes, que é o Saul Bellow. Bom, numa das suas cartas ele diz, o que ele fala lá? Ele diz assim, o mundo foi muito além da imaginação literária. Quer dizer, ele explica, ele diz assim, o mundo nos venceu e excedeu em distâncias astronômicas. Ninguém pode alcançar o mundo. Os escritores, por exemplo, nunca poderão superar a história política do século XX em termos de perversidade. E é simplesmente estúpido imitar a realpolitik do mundo. Ou seja, quer dizer, sobre determinados aspectos, talvez a literatura não consiga expressar situações extremas. Bom, e em termos de perversidade, como o Saul Bellow fala, bom, talvez seja até uma estupidez tentar imitar o que a política faz no mundo. Agora, por outro lado, quer dizer, continuando a refletir nisso que ele fala, quer dizer, talvez a literatura não consiga expressar situações extremas. Bom, mas o que vocês acham? O que vocês acham? É preciso pensar sobre essas coisas. Quer dizer, será que há situações extremas, boas ou ruins, que a literatura não consegue expressar? Quer dizer, é uma ideia interessante que a gente não pode perder de vista. E talvez o Saul Bellow esteja certo. Quer dizer, da mesma forma que o escritor talvez não consegue expressar um extremo de maldade, de perversidade, talvez ele também não consiga expressar um extremo de bondade. Ou, sei lá, eu, por exemplo, um êxtase místico. Quer dizer, ou seja, nós também precisamos refletir a respeito dos limites da linguagem, dos limites da linguagem. Eu acho, inclusive, que já falei aqui em algum áudio sobre isso. Bom, mas vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo. Vamos ver o que diz o Altran Dourado. O que diz o Altran? Ele diz assim, o autor usa o real para dizer o irreal. E ele faz aí uma analogia muito interessante, que pode iluminar um pouco mais essa nossa reflexão, que a gente vem fazendo aqui nos últimos áudios. Ele diz que a realidade funciona para o autor como a tinta para o pintor. Ou seja, a realidade é a própria linguagem do escritor.
A realidade é um instrumento essencial do nosso trabalho. Uma comparação belíssima, belíssima, né? E eu creio que essa imagem sintetiza o que eu venho tentando explicar a vocês, né? Quer dizer, é o que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês utilizassem a realidade exatamente como o pintor usa as suas tintas, né? Quer dizer, que a realidade seja para vocês, né, uma imensa caixa, né, repleta de aquarelas, de todas as cores. Hã? É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês, viu? Tudo de bom, tudo de bom.